Quais são as expectativas que você vê até aqui hoje? Eu tenho dito isso, né, já há muito tempo, e eu tinha até parado um pouco de falar sobre isso, né, mas particularmente eu acredito de uma forma profunda, né, que você tem que se dirigir até essas nossas reuniões e de expectativa no coração, sabe? Crendo assim que, Senhor, eu vou até aquele lugar e fala comigo. Eu sei que às vezes, nos mais variados relacionamentos que você tem, muitas vezes você encontra determinados conflitos, e conflitos muitas vezes que você não consegue resolver, né? E quantas vezes você fez essa oração antes de uma palavra, dizer assim, Senhor, sabe aquele assunto que eu estou em dúvida? Sabe aquela situação que nós não conseguimos resolver? Sabe aquela situação que eu não estou em unidade? Eu não estou em unidade com minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, nos negócios. Dá uma direção hoje aqui nesse lugar, Senhor, fala comigo, entendeu? E quando você se disponibiliza a isso, o que a gente vai aprender hoje a diferença é o que você vai fazer com aquilo que você vai receber hoje, né? E às vezes a gente pede uma palavra, a gente pede uma direção, e Deus dá a direção, Deus dá a palavra, Jesus está falando, e a gente acaba ficando desatento, a gente acaba tratando determinados assuntos com superficialidade. E a gente acaba saindo daqui ainda cheio de dúvida no coração. E são assuntos que você não conseguiu resolver e você não permitiu com que Jesus resolvesse para você também. Você não permitiu com que Jesus desse a instrução para que você os resolvesse, essa é a verdade. Porque o que o Senhor tem falado muito, né, nesse tempo é sobre autorresponsabilidade. A gente muitas vezes não se entende nos nossos relacionamentos porque a gente não consegue entender e um despertar dentro de nós da autorresponsabilidade. Mas nós vemos que Jesus ensinou seus discípulos, né, aí durante 3 anos e meio. E você, olhando para as Escrituras, você não vê Jesus obrigando, ou de repente os açoitando, ou trazendo ele para um momento em que ele os obriga que façam determinadas coisas, né? Ele dá instrução, cabe a eles fazer. A gente vai ver isso aqui hoje, mais uma vez. Então, que essa autorresponsabilidade seja despertada dentro de cada um de nós. Porque a autorresponsabilidade, ela vai levar você a determinados assuntos que você não resolve, a você ter a autorresponsabilidade de você ser o ponto de partida da conciliação, da humildade. Sabe por quê? Porque você é o modelo de Jesus. Então isso traz autorresponsabilidade. Então que você carregue isso. Sai daqui hoje cheio dessa autorresponsabilidade no coração, em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, vamos ler aí a partir do verso 14. Lucas 22, 14. Recente agora, né, nós tivemos um momento de ceia e esse Lucas capítulo 22, ele fala sobre a ceia, né, do Senhor, como memorial que Cristo deixou para a igreja. A gente já falou disso, né, muitas vezes, apesar de Cristo ser o centro dessa palavra, o foco dessa palavra de hoje não é a ceia, mas como os discípulos de Jesus, eles se depararam com aqueles homens, né, homens simples, eles se depararam diante dos ensinos que Jesus estava dando. O quanto que muitas vezes a gente se depara com determinados ensinos da palavra ou acerca da orientação que recebemos e acabamos estando desatentos. Ou então nós não entendemos a profundidade que a palavra realmente diz, não meditamos sobre ela e por isso permanecemos no caráter de superficialidade nesse relacionamento. E a gente vai perceber o quanto que isso faz diferença. Então Lucas 22, verso 14. Eu quero falar hoje com você e eu vou falar esse tema com aperto no coração, porque eu pedi o tema tanto para Deus, sabe? E esse tema é o tamanho do seu compromisso. É o tema dessa mensagem. Falo isso com muito aperto no coração, esse tema. Então Lucas 22, verso 14. Todos acharam? Amém? O irmão não achou, você já sabe. Mão na cabeça, pede misericórdia. Novo Testamento. Amém? Então quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês, aí olha a mensagem que ele dá para os seus discípulos. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo, outra mensagem que Jesus dá: não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus.
Pegando o pão, ele deu graças, partiu aos seus discípulos, dizendo, ele deu outra informação, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, outra informação de Jesus, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Aí vem o verso 21, outra informação. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá, como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse, os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, é aquele que governa, como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo vocês a um reino, como o meu Pai o designou a mim, para que possam comer e beber à minha mesa no meu reino e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí vem outro de Jesus, né? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, esse aí é Pedro, né? Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus respondeu, aí Jesus vai dar ali nas duas, né, como a gente diz. Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam. Ele lhes disse, agora, porém, se vocês têm bolsa, levem-na, bem como saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, ele foi contado entre os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente. Ele respondeu. Amém. Vamos ler só até aí. Essa palavra ela fala da ceia, ela fala do memorial, o principal, né, foco, né, quando você lê todos os versículos, sem sombra de dúvida, vai ser um memorial que Jesus deixou para a sua igreja, né, algo que nós tivemos oportunidade novamente de cumprir semana passada, né? Semana passada. E foi uma bênção. Só que essa palavra ela traz outros assuntos também que são muito importantes para a igreja de Cristo, né? Os discípulos de Jesus, eles são sempre apresentados para nós nos evangelhos, nos 4 evangelhos, como homens imperfeitos, né? Homens que tiveram suas dificuldades e suas falhas. E quando eles se tornaram apóstolos, a notícia que eu tenho que dar para vocês é que eles continuaram a ser homens imperfeitos. Né? Acerca de perfeição, de ausência de erro na vida, somente Cristo. Somente Jesus experimentou isso. Só Ele e somente Ele. Só que esses discípulos, eles, para cada um de nós, e a gente vai ver isso nessa palavra hoje, eles têm que ser também para nós, a gente tem que utilizá-los como modelo. Né? Você olha para os discípulos de Jesus e eu espero que você consiga se ver neles. Porque muitas vezes nós temos exatamente as mesmas atitudes. Atitudes de empolgação, como o filho do Pedro, né? Atitudes de raivas desnecessárias, como João, quando perguntou para Jesus se queria que ele orasse para que fogo dos céus caia sobre aquele povo. Então a gente olha para esses homens e consegue ver que eles têm falhas que nós também temos. Onde é que está a grande diferença entre alguns de nós e praticamente todos eles, fora Judas? E após a ressurreição de Cristo, esses homens eles mergulharam na palavra. Entendeu? Esses homens eles mergulharam a tal ponto de praticamente a maioria deles, se não todos, a história não é tão taxativa em relação a isso, eles acabaram morrendo por uma verdade. A realidade é essa, que pela liberdade que temos hoje, louvado seja o Senhor, hoje é difícil você ver assim, não, no Brasil um cara morreu porque estava pregando a palavra. É muito difícil acontecer. Mas isso, para nós, apesar de ser uma bênção, muitas vezes é um problema.
Porque toda a liberdade que nós temos acaba fazendo com que nós venhamos a viver um evangelho de superficialidade. Entendeu? O evangelho sem compromisso. Diferente do que aqueles homens viviam na época. Estou falando muito de nós, não estou dizendo que é a sua realidade. Quando eu falo nós, estamos falando de igreja como um todo. Você entende isso? Então o que eu percebo hoje é que tem sido cada vez mais um chamado presente da parte de Jesus para todos nós, aí eu incluo todos nós sem exceção, que nós sejamos um modelo similar ao que esses apóstolos de Jesus foram. Homens que estão destinados a, se necessário for, morrer por essa verdade. Isso vai fazer com que a gente pregue o evangelho de verdade, não o evangelho superficial. Entende isso? Porque a maior pregação do evangelho que as pessoas vão querer ver não é aquilo que sai dos seus lábios, mas aquilo que eles veem na sua vida. Então, quando a pessoa vê o seu comportamento, ela consegue ver a medida com que você tem compromisso com a causa com que você defende. Você entende? É como se hoje, vou dar um exemplo para você, quem trabalha de forma privada aqui, como empregado em algum lugar, empregado, né? Você que é empregado, alguma vez você já se chateou com a sua empresa? Você não precisa responder. Não tem alguma determinada situação que fala, Caio, eu não acredito. Meu Deus, mas por que não faz assim? Olha, eu acho que vai dar errado. Por quê? Porque você quer que dê certo, sim ou não? Sim, você já se chateou. Mas você admite que alguém fale mal da sua empresa? Sinceramente. Você sabe, você que está lá dentro, você sabe os erros que ela tem, mas dificilmente você vai permitir que alguém de fora fale. Vou dar um outro exemplo para você. Eu vim de fora para dentro. Você tem uma família lá que é uma bênção. Amém? Amém. Você já teve dificuldade na sua casa a ponto de às vezes se reclamar e falar assim, poxa, isso poderia ser diferente. A gente poderia sim ou não? Sim. Mas você permite com que uma pessoa de fora venha e fale, ei rapaz, deixa eu te falar, olha, tá, critica a sua casa, a sua família, você admite isso? Não. Por quê? Porque você defende aquilo que você faz parte. Você entende isso? Aí eu vou trazer para mais profundidade ainda. No relacionamento da igreja, você congrega hoje no ministério. Será que de repente você já se levantou e falou assim, poxa, eu acho que determinada coisa devia ser diferente? Já fez isso? Você entende o que eu estou dizendo? Isso aqui é forma franca, com caixa preta. Você já fez assim, eu acho. Aí duas coisas têm que surgir a partir daí. Uma, você tentou resolver de que forma? Isso vai fazer toda a diferença. Isso é autorresponsabilidade. Porque se tem algo que tem sido incomodado em você, você tem que procurar resolver. Você entende isso? Hoje nós temos aqui, eu já olhei, aqui queimou de novo a lâmpada, né? Queimou de novo a lâmpada. Já olhei ali, agora eu estava ali e já tinha visto a lâmpada, queimou de novo. Aí de repente você entra e sai de um lugar e fala assim, cara, aquela lâmpada continua queimada. Um exemplo. Semana passada acho que estava funcionando, né? Eu não vi semana passada. Estava funcionando, né? Tava, né? Pronto. Pois é, trocou, né? Mas, ou seja, foi até trocado e queimou de novo. Eu acho que é água, talvez tenha uma goteira. Tá. Mas é para você entender que talvez você entre aqui hoje e fale assim, poxa, aquela lâmpada eu entrei, você viu lá, sei lá quanto tempo atrás, um dia que ela esteve queimada, e agora você está vindo de novo, você entrou e saiu de um ambiente, e você saiu e só criticou e não quis resolver. Você entendeu isso? Ou seja, isso demonstra imaturidade, isso demonstra superficialidade, isso demonstra que você não está atento ao chamado que Deus tem feito para você, como, por exemplo, congregar dentro desse ministério. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, qual é o tamanho do seu compromisso? O que essa palavra hoje vai falar com cada um de nós aqui, eu tenho certeza disso, é exatamente isso. Qual o tamanho do seu compromisso? Não com a igreja, mas com Jesus, com Cristo. Olhando para aqueles homens, o tamanho do compromisso daqueles homens até esse momento, e a gente vai ver o tamanho do compromisso desses homens depois desse momento que eles viveram. E hoje talvez você tenha tido um compromisso com Jesus diferente até hoje, e a partir de hoje você pode tomar uma decisão de autorresponsabilidade diferente e ter um compromisso diferente com Jesus. Um compromisso mais profundo, um compromisso mais pessoal, um compromisso mais íntimo. E quando você escolhe tomar essa decisão, você começa a carregar uma verdade. Porque até hoje você proclame, você conhece a palavra de Deus e você fale de uma verdade. Porque você falar de uma verdade, ela continua sendo verdade. Porque o Evangelho é verdade, Jesus é verdade. Mas você viver essa verdade, aí isso é outra história. É isso que vai fazer toda a diferença para aquilo que você acredita. Amém? Então eu quero falar com você sobre 4 aspectos importantes sobre essa palavra. O primeiro deles é a experiência da ceia e a desatenção dos discípulos. Olha o que diz o verso 15. Diz assim, uma informação importante. 15:16. Desejei, isso é Jesus falando, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele está dizendo isso numa mesa, numa ceia, tá? Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus.
qual a informação que ele está dizendo para os discípulos? Assim, olha, discípulos, quando você... a tradução mais próxima do que ele disse, assim, desejei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa, porque era Páscoa, tá? E ele, como judeus, ele celebrava assim a Páscoa. Então, ele fala assim, ansiei comer com vocês essa Páscoa, e não comerei de novo com vocês antes que o reino de Deus venha. Quando você recebe essa informação, ele está dizendo para você assim, olha, a Páscoa, o judeu celebrava a cada ano, era de ano em ano. Então, quando ele fala que ele não vai comer de novo, uma informação importante aí. Há uma probabilidade enorme que ele está dizendo para eles, assim, ó. Quando for ano que vem, vocês vão comer a Páscoa, eu não vou estar com vocês. Informação número 1. Você entendeu? Informação número 1. Ano que vem vai ter uma Páscoa. Eu não vou estar com vocês. E no outro ano? Aí ele fala assim, eu não sei, mas certo é que ano que vem ele não vai estar com a gente. Até aí, primeira informação? Beleza. Aí vem o verso 17 e 18, aí piora um bocado. Aí verso 17 e 18 diz assim, ó. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha no reino de Deus. Aí essa informação é mais grave que a primeira. Porque o que é que ele está dizendo? Só para você entender, para o judeu, você vai almoçar hoje, almoço de domingo, você vai tomar lá um suco, um refrigerante, uma coca, sei lá, água com gás, você escolhe, correto? Para o judeu, eles tomavam vinho, é da cultura. Você entendeu? Então o que Jesus está dizendo para eles não é mais assim, eu não vou estar com vocês na Páscoa do ano que vem. Ele está dizendo assim, olha, eu não vou mais fazer refeição com vocês até que o reino de Deus venha. Você entendeu o que ele está dizendo? Do fruto da videira eu não vou beber novamente até que o reino de Deus venha. Então a informação é mais grave que a primeira. E como eu disse no item 1 aqui, a desatenção dos discípulos. Em nenhum momento, nenhum deles questionou Jesus com uma pergunta simples. Por quê? Por que o Senhor está dizendo isso? Por que você está dizendo que a gente não vai mais comer uma Páscoa juntos? Por que o Senhor está dizendo que a gente não vai mais tomar do fruto da videira juntos? O Senhor não vai mais cear com a gente? Nós não vamos mais ter oportunidade de fazer refeições juntos? É isso que o Senhor está me dizendo? Era uma pergunta muito simples, uma pergunta que talvez um mais curioso, sei lá, mas alguém que desejasse muita presença teria que fazer. Então, certo é que mesmo naquele ambiente de Páscoa, mesmo naquele ambiente de ceia, os discípulos estavam desatentos. Porque eles estavam caminhando com Jesus há mais de 3 anos. Então, talvez hoje você tenha chegado até esse lugar, está congregando aqui há um bom tempo, e talvez você esteja desatento às orientações que Jesus está passando para você. Ele tinha acabado de falar para eles assim, olha, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue será derramado, o meu corpo será entregue. E não teve uma simples pergunta. Mas por quê? Vai derramar sangue? Peraí, como assim? Por quê? Entendeu? Como assim que você vai derramar sangue? Vai entregar o corpo? Vai entregar o corpo para quem? Porque o amado estando junto eram muitas orientações, eram bênçãos. Mas talvez o que eu falo para você é que talvez você esteja há muito tempo recebendo determinadas orientações e você continua desatento. Assim como os discípulos dele estavam naquele momento, naquele lugar. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? E isso é muito profundo porque quando você está desatento, você acaba não seguindo as orientações que têm sido dadas para você. Esses homens eles vão viver o martírio de Jesus e vão se desesperar. Depois eles vão ver a ressurreição de Cristo e vão se animar novamente. Então aquilo que foi morte no primeiro momento, aquilo que Jesus deu acerca de derramar sangue que entrega corpo, durante praticamente 3 dias, foi um motivo de remorso. Porque quando ele morreu, eu tenho certeza que em um momento eles pensaram assim, cara, ele falou para... Meu Deus, ele falou, eu lembro agora. Estava todo mundo lá jantando, ele disse que o sangue dele ia ser derramado, ele informou. E eles se desesperaram, por quê? Porque ele disse que não comeria de novo com eles. Ele disse que não comeria de novo da Páscoa. E eles falam, meu Deus, 1 ano. É pelo menos 1 ano. Aí alguém vai falar assim, não, mas espera aí. Ele falou que não beberia do sangue da videira de novo. Então a gente não sabe. Meu Deus, e foi hoje que aconteceu. Meu Deus, amanhã a gente está sem ele. Por que a gente não aproveitou mais? E o remorso tomou conta. A ponto de que a Bíblia diz que eles voltaram para suas atividades, eles dispersaram. E a Bíblia fala sobre isso também, né? Como ovelha sem pastor, eles desgarraram do rebanho. Foi isso que aconteceu. Você entende? E a pergunta que eu faço para você é qual a atenção que você tem dado para as instruções de Jesus que você tem recebido.
Porque domingo após domingo, célula após célula, discipulado após discipulado, encontro, comunhão, congregação entre os irmãos, leitura da palavra após leitura da palavra, oração após oração. Eu tenho certeza absoluta que você recebe instrução dos céus. Eu não tenho receio nenhum de falar isso para você hoje, que Deus está falando com você. A diferença é qual o nível de atenção que você tem dado para aquilo que Jesus está falando. É isso que vai trazer autorresponsabilidade e vai fazer toda a diferença na vida de cada um de nós. Você entende o que a profundidade dessa palavra diz? Então chegou o momento de você se levantar de forma diferente. Chegou o momento de você carregar no coração essas verdades que têm sido ditas para você. Então que você saia daqui hoje encorajado. Que você se revisite daqui e fale, não, peraí, cara, eu tenho estado desatento. Eu tenho que me questionar o que é que essa palavra aqui falou comigo hoje. Você entende? E em nome de Jesus que ela fale, que ela te confronte. Que ela fale aquilo que você está acertando também. Porque palavra de Deus não é somente porque nós estamos errando. Porque quando você toma decisões e entra no centro da vontade de Deus, existem acertos sim, são inúmeros. Inúmeros. Esses acertos vão trazer sempre bênção para a sua vida. Mas você estando desatento, você nunca vai sair do lugar. E você vai acabar não experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E misericórdia por isso. Note que nós temos hoje, a gente fala sobre desatenção. Que o Espírito Santo traga ao seu coração. Qual foi a última vez? E você pode falar para mim, não, foi agora. Ou foi ontem. Ou foi quando eu li a palavra mês passado. Ou quando eu vi uma pregação, uma ministração. Mas qual foi a última vez que você se deparou com uma verdade? Fundamento na palavra. Porque tudo aquilo que é ensinado para você, você tem que passar pelos óculos das Escrituras Sagradas. Qual foi a última vez que você se deparou com uma verdade que fez diferença na sua vida? Entendeu? Acerca de um comportamento que tinha que ser mudado. Ou abandonado. Ou um comportamento que tem que ser colocado dentro da sua casa. Você entende isso? Ou de repente uma prática errada que você fazia, que você abandonou. Qual foi a última vez que a palavra falou com você acerca disso? Porque isso vai demonstrar o grau de atenção que você está para as Escrituras. Porque se de repente agora você faz uma reflexão e vê que já faz muito tempo, meu Deus, talvez você não esteja atento às instruções que têm sido dadas para você. Carregue isso no coração, medite sobre essa verdade. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para você. O segundo ponto dessa palavra, ele faz uma diferença entre gravidade e superficialidade. Porque primeiro nós falamos de não atenção. A segunda sobre superficialidade. Nota que Jesus ele trata outro tema importantíssimo dentro da palavra de Deus. Ele fala assim, e agora eu peço que você abra lá em Mateus capítulo 26. É quando ele fala sobre a traição, porque Lucas, ele não se ateve numa análise de como os discípulos de Jesus se comportaram naquele momento. Ele só falou assim, que eles começaram a perguntar, será eu? Mas Mateus capítulo 26, verso 21, ele vai trazer com um pouco mais de detalhes qual foi o comportamento dos discípulos quando se depararam com a verdade de que Jesus seria traído. Mateus capítulo 26, verso 21. E agora eu quero falar com você sobre superficialidade. Mateus 26, 21 diz assim, só colocar aqui rapidinho. Acabei não colocando aqui na palavra, mas... Mateus, capítulo 26, verso 21. Enquanto comiam, ele disse, em verdade lhes digo, que um de vocês me trairá. Jesus não está falando para um público, um público muito grande, ele está falando para 12. Entendeu? Então quando ele diz assim, um de vocês me trairá, eram 12 que se conheciam há muito tempo. Em verdade eu digo que um de vocês me trairá. Vem o verso 22. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro, com certeza não sou eu, Senhor. Olha, eles começaram a dizer um após outro, com certeza não sou eu, Senhor. Quem foi que disse, com certeza não sou eu, Senhor? Beleza, todos. Jesus afirmou, aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair.
O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não tivesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Desço até aí. Entendeu? Ou seja, eles ficaram muito tristes quando souberam que Jesus seria traído. Mas a superficialidade deles, eles só se preocuparam de forma individual. Não sou eu, Senhor. Eu te dou certeza que não sou eu. 12 disseram isso. Mas será que alguém perguntou para Jesus: Jesus, como será essa traição? Como é que vão fazer isso? Como é que vai acontecer? É um de nós aqui, Senhor. Então, nos fala, porque a gente se conhece aqui, a gente pode se ajudar. Você entendeu? O que eu estou dizendo para você é como eles... Um assunto grave desse foi tratado com muita superficialidade. Eles se entristeceram, perguntaram se seria, né? Sou eu? Será que sou eu? Sou eu? Não, Judas, sou eu? Será que sou eu, Senhor? Não, o que disseste? Não sou eu, Senhor. O que disseste? Ninguém atentou mais para isso. Porque você vai ver que no verso 24, ele vai surgir uma discussão logo em seguida, dizendo, isso a gente vai voltando já para Lucas. Você vai ver que logo em seguida tem o verso 24, isso tudo é numa mesa. Só para você entender, isso foi um tempo de ceia. Então, não estamos falando de 6 horas, 8 horas, não estamos falando de todo esse tempo, porque depois ele vai para o Monte das Oliveiras, né? É para você entender que durante o período de uma refeição, talvez um pouquinho mais demorada, surgem assuntos superficiais que não tem nada a ver com os ensinos que Jesus tinha dado sobre sangue, sobre corpo, sobre pão, sobre vinho. Nada a ver. Eles começam a ventilar determinados assuntos e não tratam o assunto com profundidade. Então, para eles pouco importa. O que importa é assim: não sou eu. Não sou eu. Resolvido. Isso fica uma lição para todos nós como igreja. Entendeu? Hoje eu olho aqui, tem irmãos que faltaram. Será que a gente vai fazer um contato e depois ele pergunta assim: pô, não te vi lá, cara, como é que tá por aí? Tá tudo bem? Tem alguma coisa? Tá passando alguma coisa? Tem alguma dificuldade que você tá passando? Eu posso te ajudar? Você entendeu? Por quê? Porque a gente se importa. E a gente está vendo 12 ali que parece que no comportamento deles, quando a gente fala sobre o relacionamento superficial, mesmo caminhando junto 3 anos, parece que ninguém se importa um com o outro. Parece que eles não estão se importando com o outro. A ponto de quando o próximo assunto que vai surgir é quem é o maior. Você entendeu? Jesus acaba de dizer que foi traído e surge um assunto. Qual é o assunto? Quem é o maior entre eles? Começa a surgir uma discussão. A palavra de Deus vai falar sobre isso. Uma discussão sobre quem é o maior. Então, primeiro eles não estavam desatentos e agora eles estão tratando os assuntos de forma superficial. Porque eles trataram o assunto da traição, mas o assunto foi assim: mestre, com certeza não vai ser eu. Eu conheço aqui, eu sei que eu não vou te trair. Você entendeu? E acaba que Judas vai trair Jesus. Judas vai trair Jesus. Só que, para eles, ali se entristeceram no coração quando receberam a mensagem, mas souberam que não era nenhum deles de forma individual, e não se preocuparam uns com os outros. Mesmo andando 3 anos juntos, mesmo tendo intimidade, mesmo já tendo tido conversas, talvez conversas profundas sobre os mais variados assuntos. Mas eles não se preocuparam com os outros. E hoje, o que eu falo para você, desse caráter de superficialidade, é que a gente continua superficial nos nossos relacionamentos. A gente continua, e vai ter um grande reflexo no nosso relacionamento com Deus. Ele vai ser um termômetro enorme nos relacionamentos que nós temos com a igreja. Entendeu? O nível de intimidade e relacionamento pessoal que você tem com Jesus, ele vai falar de forma direta acerca do teu relacionamento na igreja. É direto. É muito difícil você ver assim: não, tem um homem que é mergulhado em 2. E na igreja, não, ele não quer saber de ninguém, meu irmão. É ele Deus. Vai ser muito difícil você ver isso. Porque o Evangelho fala de igreja. Entendeu? O Evangelho fala de comunhão. O Evangelho fala de misericórdia. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque não tem misericórdia no coração. Mesmo sabendo que Jesus foi absolutamente misericordioso com ele. E quando eu falo sobre superficialidade, eu vou dar um exemplo de nós. Tem pessoas que a gente caminha aqui há muito tempo. Muito tempo. E às vezes, a gente ainda é surpreendido com determinados assuntos, mesmo tendo muita intimidade. Por quê? Porque orgulho, vaidade te vencem. E a gente acaba sendo surpreendido.
Quando a gente vê, a tragédia está posta. O casal já não está se falando, já está dormindo no quarto, outro no outro está indo para a sala. Aí não tá o filho não sei o que, tal tragédia, está vivendo. Porque já deu problema. Por quê? Porque mesmo a gente acreditando que tem intimidade, a gente ainda tem muita dificuldade nesse relacionamento. Por quê? Porque nós nutrimos relacionamentos superficiais. E esses relacionamentos superficiais que a gente nutre como igreja é o mesmo relacionamento superficial que a gente está tendo com Jesus. Porque não bate uma coisa com a outra. O que é mais importante para você? Você ter o seu ego ferido ou você ir para o inferno? É uma pergunta simples. E às vezes tem gente que está preferindo ir para o inferno do que ter o ego e a vaidade ferido. Simples assim. Eu sei que é difícil ouvir, mas é verdade. Eu não. Sim. Então nós continuamos, assim como os discípulos de Jesus, lá no dia da ceia, no dia do memorial, da mesma forma, nós continuamos com relacionamentos superficiais. A gente não está se permitindo se tratar. E quando a gente fala sobre traição, de repente, e Jesus fala que seria traído, a gente continua só tendo o aspecto individual da coisa. É como se de repente só importasse você saísse daqui, recebesse uma palavra, uma verdade no coração e fizesse a diferença na sua vida, e louvado seja Deus por isso. Mas você não se importa com quem não veio hoje. Entendeu? Você não entendeu ainda o que é o relacionamento com Jesus, que é um relacionamento com a igreja. Porque a noiva de Cristo, a gente fala assim, você é a noiva de Cristo, verdade ou mentira? Oh, pelo amor de Deus, eu ensinei certo, graças a Deus. Noiva de Cristo, você é a noiva, mas você não é noiva sozinho. Você não é noiva sozinha. A noiva de Cristo é a igreja de Cristo. O arrebatamento, você não... Não, a salvação individual. Corretíssimo, e não há uma pregação diferente disso. Mas arrebatamento é da igreja. É por isso que nós temos comunhão. É por isso que a gente se reúne para orar. É por isso que nós reunimos aqui para falar da palavra de Deus. É por isso que a gente se reúne para cear, para fazer o memorial. Porque senão Jesus falava, ô Pedro, senta aqui, meu irmão. Quer? Memorial. Vamos lá, deixa eu falar. Tá. Beleza, levanta. Ah, vem cá, Mateus, agora é tua vez. Vem cá, senta aqui, ó. Vai ter memorial. Não, ele tratou no coletivo. Porque ele já está demonstrando ali como é a ceia, o memorial, o que é a igreja. E o que a gente tem que fazer é abandonar nossos relacionamentos superficiais. Porque vai ser de uma forma direta. E o Espírito Santo toque o seu coração se isso não é uma verdade. Entendeu? Relacionamentos superficiais na igreja. Você está tendo um relacionamento superficial com Jesus. Você está tendo um relacionamento superficial com o Espírito Santo, com o Pai. É um relacionamento superficial que você está escolhendo ter. Entendeu? Mas hoje, como eu disse, é hora de você tomar uma decisão para fazer algo diferente. E no verso 24 vem essa discussão. E a gente está falando ainda sobre superficialidade. De quem é que vai fazer a diferença? Quem é que vai ser o maior? E Jesus faz uma pergunta que cabe para cada um de nós aqui, ó. Uma pergunta simples. Simples. Ele fala assim, ó. O maior não é aquele que está à mesa. Ele fala sobre governante dos povos. E quando ele fala, ele vai dizer sobre gentios. Os governantes dos gentios são chamados de benfeitores. Entendeu? O governante dos gentios são chamados de benfeitores. Isso é os gentios, mas não será assim com vocês. O maior não é aquele que está sentado à mesa ou que serve? Não é aquele que está à mesa? Todo mundo é o que está à mesa, sim ou não? Sim. E se assentava à mesa dos reis? Eram os menores do reino? Não, os maiores. Aí ele fala assim, mas eu estou aqui para servir. Aí ele, ó, quebra todo mundo de novo na perna. Você entendeu? Ele fala, o maior que está à mesa, beleza, mas eu sou o que está aqui, eu estou aqui para servir. Então ele começa a falar assim, meu modelo é diferente. Vocês não tem que se preocupar com isso. Mas, vocês querem ser grandes no reino dos céus, sejam servos. Então, de novo, a gente volta para a mesma discussão de superficialidade. Quando falou sobre traição, eles só se importaram individualmente. Em nenhum momento eles tentaram servir uns aos outros. Eles estavam se importando só consigo mesmo. Mestre, com certeza não sei eu. Vira aí, Mateus. Mateus, não, eu também não. Te vira aí, Bartolomeu. Eu também não, Senhor, não seria eu. Foi assim por cada um deles. Até que chega Judas, que era mentiroso, né? E falou, Senhor, também não serei eu. Ele falou, aí tu tá dizendo, aí, como se ele dissesse assim, você tá errado. Essa palavra você tá mentindo, é você que tá dizendo. Não me mete nessa. Você entende isso? Então que a gente tenha um relacionamento mais profundo. E superficialidade. Você já sabe qual é o seu propósito? Superficialidade. Você já sabe qual é o seu propósito? Você já sabe por que Deus te criou?
Uma pergunta simples. Propósito. Seu propósito está intimamente ligado à igreja. Amém? A igreja de Cristo. Beleza. Aí eu faço uma pergunta para você. Olha, qual foi o toque que você já recebeu do Espírito Santo? Que existe uma missão para você. É como se fosse a sua missão. Qual foi o toque que você já recebeu? Posso dar um exemplo? O meu pastor olhou para mim e falou assim... pastor, conversando sobre alguma coisa, a gente era líder. Ele falou, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Você tem um chamado de Jesus. Aí eu olhei assim... meu irmão, você tem um chamado. Você vai ser um pregador. Então eu vou dar um conselho para você hoje. Tudo que você vier de palavra... Eu estava no seminário na época. Anote num caderno. Deixa lá a palavra, porque um dia Jesus vai levantar para você pregar essa palavra. Senhor. Aí eu comecei a anotar a palavra. Eu acabei extraviando a palavra. Algumas foram passadas por hoje, outras não. E acabou sendo extraviado, entendeu? Mas a partir dali eu comecei a levar a sério a orientação que aquele homem de Deus tinha dado para mim. Um dia a gente teria ministrado. Um dia em oração dentro da minha casa, o Senhor falou comigo, e a Carla tendo um monte de problemas, a gente tinha se convertido. Acho que meu pastor nem tinha falado ainda sobre a gente levar a palavra, enfim. E um dia o Senhor falou comigo que os problemas que eu tinha dentro de casa era preparação para o ministério. Eu me atentei daquilo e cheguei para minha mulher e falei isso para ela. Tomei aquilo como verdade, porque era algo do Senhor. Entendeu? O meu caderno eu perdi. Depois tive o computador, as palavras que estavam naquele lugar eu também perdi. Só que depois eu comecei a agir de forma mais atenta a isso. Comecei a salvar lá no OneDrive, no negócio de umas plataformas aí. E hoje o Senhor me dando essa palavra e madrugada ela estava orando e me deu curiosidade de ver quantas palavras tinham lá na pastinha. Tinham 214 palavras. 214 palavras. Isso porque eu já perdi um caderno e perdi mais um computador. Entendeu? Então, qual de vocês aqui tem chamado para o ministério? Já falei isso com alguns homens aqui, com 2 pelo menos. Eu falei, já anote as palavras. Já anote, vá anotando as palavras. A mesma orientação que eu recebi do homem de Deus. Como homem de Deus, eu já passei por 2 homens aqui dentro. Varão? Anote as palavras, né? Vá anotando aí, porque eu há de levantar para você como portador da palavra. Entende? Então, aquilo que você recebe vai fazer toda a diferença. Se você vai querer ter um caráter superficial, ou se você vai tomar para você e vai agir com profundidade e responsabilidade. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Terceiro ponto, falamos sobre a superficialidade, a desatenção dos discípulos e a realidade das lutas, né? Aí note essa palavra no coração. Uma verdade não se sustenta com emoção. Entendeu? Uma verdade não se sustenta na emoção. Olha o que diz o verso 31 dessa palavra que nós lemos. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter... Olha o que ele está dizendo para Pedro. Pedro, tu não és convertido, Pedro. Mas quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Fortaleça seus irmãos. Se você for ver essa palavra Satanás pediu, no mais profundo do que ela significa lá no grego, é pedir com insistência. Então Satanás não só pediu, ele pediu com insistência peneirar vocês. Você entendeu? E aí a gente pode tirar 3 informações que são cruciais do que Jesus disse. Primeira delas, eu orei por ti para que tua fé não desfaleça. Primeira verdade que nós temos, Jesus é o nosso intercessor. Entendeu? Quando a batalha vem, quando a dificuldade vem, quando Satanás avança, Jesus é o nosso intercessor. Ele orou por Pedro e continua intercedendo por todos nós. Entenda isso. Você não está só nas suas lutas, está só se você quiser. O problema do crente hoje é que a gente se mete nas lutas, Deus não pede. Aí você se mete nas lutas, aí quando está lá no meio da confusão, você, Jesus, agora você não perguntou nada para ele, nada. Aí você levanta lá na hora e fala, ô Jesus, agora ele é misericordioso. Vou dizer assim, às vezes ele faz, às vezes, mas não se enfie nisso. Entendeu? Ou seja, Jesus intercede por nós. Eu orei para ti para que a tua fé não desfaleça. Segunda informação crucial, ele diz assim, quando Satanás pediu para peneirar os discípulos, Jesus falou assim, Satanás, negativo, não vai acontecer. É isso que a palavra de Deus está dizendo? Não. O que é que ele diz? Satanás, bota para moer, querido. Entendeu? Ou seja, Jesus não impediu a peneira dos discípulos. A peneira vai rolar, mas ele ia interceder pela fé de Pedro. Entendeu? Então, segundo ponto,
Satanás pediu a peneira, Jesus não impediu a peneira, mas ele falou, mas eu orei por você, ele intercedeu. Você entende isso? Então às vezes nós passamos por determinadas peneiras na vida, e aí vai totalmente de encontro àquele evangelho da prosperidade, que só você nunca e tal. Nós passamos por determinadas lutas, muitas vezes por ataques malignos. Só que a gente tem que se posicionar. A gente tem que se colocar no lugar onde a gente acredita que Jesus é por nós. Quem será contra nós? A Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia ensina que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. A Bíblia ensina sobre isso. E se você é igreja, está aí uma palavra para você orar em cima dela. E vem a terceira informação. Ele fala assim, Pedro, quando tu te converter, aí tu ajuda teus irmãos. Ou seja, nesse momento, Pedro, eu intercedo por você, mas chegará o dia, Pedro, que você vai se converter e você vai interceder pelos seus irmãos. E quando você olha para a história de Pedro, nossa, que ferramenta extraordinária de Deus, hein? Que ferramenta extraordinária do Senhor. Esse homem se converte a Cristo, provavelmente naquela praia, né? Quando ele se depara com Jesus ressurreto. Entendeu? E quando ele se depara, ele se converte a Cristo. E quantas vezes Pedro intercedeu e fortaleceu seus irmãos? Aí você vai falar assim, não, mas a Escritura não lembra. Eu falei, vou perguntar para você. Quantas igrejas Pedro fundou? Quem sabe? Foram muitas, meu irmão. Muitas. Quantos irmãos Pedro teve a oportunidade de visitá-los e passar um tempo com eles e fortalecê-los na fé? Muitos. E qual seria a palavra, será que Pedro lembrava no momento de fortalecer esse irmão na fé? Quantas vezes ele não deve falar, irmão, deixa eu falar o que aconteceu comigo. Eu estava lá com Jesus. Eu tinha acabado de dizer para ele que eu jamais o abandonaria. Eu neguei 3 vezes, ele me falou exatamente que eu negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. O pessoal fica, imagina os irmãos olhando, mas hoje estou aqui, meu irmão. Estou disposto literalmente a morrer por ele. Então eu vim aqui hoje para dar uma palavra de fé para você, fortaleça a sua fé. Eu tenho sido perseguido, irmão. Olha, já fui assaltado, já fui preso, já perseguido e fugitivo, mas eu estou aqui para te dizer, Jesus é verdade. E hoje sim eu estou disposto a morrer por essa causa, porque aquele dia eu encontrei com ele lá naquela praia, naquele dia eu tenho certeza absoluta que foi o dia da minha conversão. E hoje eu carrego uma verdade inabalável que você pode ver por meio do testemunho da minha vida. Quantas vezes será que o apóstolo Pedro teve a oportunidade de falar essa verdade para os irmãos? Quantos irmãos será que foram fortalecidos por Pedro? Entendeu? Quantas, se fizesse uma fila, até onde iria essa fila, que mais do que daqui para Orley, muito, de homens, mulheres que Pedro teve a oportunidade de fortalecer, se cumpriu mais uma vez a palavra de Jesus. Você entende? Então talvez você tenha chegado até aqui esmorecido, talvez enfraquecido, talvez tenha negado a Jesus algumas vezes ao longo da sua vida, mas você pode carregar uma verdade para você. E essa verdade, uma vez você convencido e convertido, essa verdade vai fazer diferença na vida de muita gente. Tenho certeza disso. Mas a escolha é sua. A escolha continua sendo sua. Sobre essa verdade que não se sustenta na emoção, a gente percebe que Pedro ele tem esse comportamento emocionado, né? Esse comportamento de que Jesus, em determinado momento, está lavando os pés dos discípulos. E Jesus traz lá, né, a vasilha de água e vai lavar os pés. E Pedro tenta impedi-lo. Aí Pedro fala assim, Senhor, não, meu pé, Senhor, pelo amor de Deus, meu pé não. Ele falou, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Ele falou, não, Senhor, então me joga logo a água toda. Né? Pedro é o aloprado, meu irmão. Mas a gente se comporta muito parecido com Pedro quantas vezes. A gente faz orações lá no secreto, se joga no chão e chora e abre e pede para ser pregado na cruz. Sim ou não? Sim, eu sei como é que é, passei muito por isso já. Entendeu? E você joga, ai Senhor, não, se for hoje, Senhor, e tal, e me manda pro Irã para pregar. Quero ser missionário, entendeu? Quero morrer pela causa, entendeu? E não prega nem pro teu vizinho. Aí Jesus fala, aí tu me quebra, entendeu? Tem oportunidade de você pregar e você não faz, entendeu? Ou seja, é o caráter emocionado, o quanto que a emoção nos atrapalha. Aí você vem pro culto aqui, toca aquele louvor daquele dia que você se converteu. Aí você fica, né? Arrepia até o caco da cabeça, né? Aquele momento que tem um arrepio. Aí você fala assim, cara, você sai e fala, meu irmão, o culto outro, meu irmão, eu tava lá, arrepiou até o caco da cabeça mesmo. Sério, pensei que ia pular o couro cabeludo no teto. Aí você vem outro dia, meu irmão. Não foi o louvor que você conhece. Você teve que abrir os olhos para ler, para poder cantar. Entendeu? Aí, não tinha o violão hoje, né? Eu gosto do violão, não tinha o violão hoje.
Não foi legal. Eu lamento muito. Você está vivendo de emoção em emoção. Se você acredita que Jesus está presente, que o Espírito Santo está presente, só quando você se arrepia, você está muito errado. Você não está acreditando que a palavra de Deus, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Você não está acreditando nisso. Entendeu? Você não está acreditando na verdade. Aí quem acredita mais ou menos na palavra, a Bíblia ensina sobre isso. Sobre aquele, não, eu acredito na palavra, mas Adão e Eva. Eu acredito na palavra Adão e Eva. Entendeu? Levado para lá e para cá por todo o vento e doutrina. Aí você pode dizer, não, eu não estou um crente assim quente. Entendeu? Eu não sou um crente assim. Eu sou um crente, meu irmão. Opa, crente morno. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre o crente morno? Era melhor que fosse frio, meu irmão. Entendeu? Estou a ponto de te vomitar. Palavras do Altíssimo. Você entendeu? Então qual o crente que você tem sido? Qual o nível de superficialidade ou de atenção que você tem tratado com a palavra de Deus ou de profundidade? Isso vai fazer toda a diferença para você. E por fim vem a quarta. A preparação para novos tempos. Olha o que diz o verso 35. Então Jesus lhe perguntou: quando os enviei sem bolsa, sem saco de viagem, sem sandálias, faltou alguma coisa? É aquela grande comissão, né? Dos 70. Nada, responderam. Ele lhes disse: agora, porém, se vocês têm bolsa, levem. Bem como saco de viagem, só não tem espada, vendo a sua capa e compram uma. Jesus está falando para eles assim: olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viveram um tempo até aqui. E eles que não perguntaram nada, não entenderam a profundidade do que representava. Eu andei com vocês nesses últimos anos. Entendeu? Eu vou virar o Consolador, que vai ser intercessor por vocês, Espírito Santo de Deus, beleza. Mas vocês não vão mais me ver presente. A partir de agora tudo é uma questão de fé. Lembra lá quando eu disse para não levar as coisas? Lembra? Pois é, isso foi aquele tempo. O tempo agora é outro. O tempo mudou. Lá naquela comissão, eu mandei vocês irem e falei para não levar capa, não levar nada. E se alguém expulsasse da sandália, vocês batessem a sandália dos pés e abandonassem aquele lugar. Mas hoje o tempo é outro. E o recado que Jesus dá para cada um de nós aqui nesse lugar é assim: você não vai viver sempre no mesmo tempo. Existirão tempos diferentes. Você entendeu? Por que eu digo isso para você? Porque a gente tem que se preparar para o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo, não da gente, quando a gente fala assim, preparação. Esse é o tempo, o novo tempo de guerra. Guerra constante é o que nós estamos vivendo. Irmãos, estamos em guerra. Eu tenho dito isso já tem um tempo. Para cada um de nós, estamos em guerra. Eu não estou falando da guerra dos Estados Unidos com o Irã, não. Nós estamos em guerra com os principados e potestades malignas. As doutrinas que têm sido levantadas nesse tempo são doutrinas malignas e satânicas. Os ensinos que têm sido dados muitas vezes no colégio para as nossas crianças são totalmente contrários àquilo que a gente acredita e queremos que elas acreditem. Está chegando o tempo da faculdade, você vai hoje para uma universidade federal, só falta ter um pé de maconha lá dentro, é o que está faltando. Entendeu? Porque drogas liberadas... Fez federal, Carol? Não fez federal não, né? Alguém fez federal aqui, não? Federal. Meu irmão, federal. Não, né? Federal. Alguém mais federal? Federal, não? As universidades federais hoje, se quiser, você joga no YouTube e vê como é que tá as doutrinações lá dentro. Um cristão hoje é perseguido dentro de uma universidade federal. Perseguido. Não uma situação assim de... Não fez federal, não. Por quê? Não é uma questão de... Assim, não, vamos excluí-lo, como acontece às vezes. Não. É perseguição. É perseguição de chegar e estar pichado dentro da sala de aula. Entendeu? É fazer trabalho de colégio, de faculdade, se necessário for, com algo que de repente vá de encontro que a palavra de Deus diz. Vou abrir um parênteses. Chegou um... É Racionais o nome daquele grupo? Cara, Racionais? Racionais, né? Pois é. Daquela música horrível, era Racionais. Ou eu estou confundindo? É, né? Pronto. Oi? Um dia ela recebeu um trabalho que era para escutar uma música do Racionais, é isso? E depois foi não sei se foi da Legião Urbana, alguma coisa assim. E a música era um absurdo. A música tinha palavrão, tinha um monte de coisa. Eu falei, como assim? Mas como assim?
Ou seja, é nesse momento que, de uma forma subliminar, o mundo coloca o teu filho para ter acesso a algo que ele não tem acesso dentro de casa. É a forma que eles têm de tentar contaminar, de tentar avançar para dentro do coração da tua criança. É essa. Mas como assim? Não, meu irmão, isso aí tá errado. Não, tem uma música? Bota outra música. Entendeu? Tem tanta música por aí que mesmo do mundo não fala palavrão, cara. Como é que vai pegar? Não, negativo é amor, bora ver se não. Vou lá e tal. Conversaram os pais se revoltaram e tal, e mudou o negócio. Mas é para você entender o quanto que hoje mesmo em colégios nós já temos essas guerras e batalhas. Imagina uma faculdade hoje. Imagina como está nas faculdades. Você entendeu? Então, quanto que eu tenho falado assim que nós estamos em guerra? E a pergunta é que se nesse tempo difícil você está preparado. Se nesse tempo difícil você pegou a sua espada, você está com a sua capa, com o seu saco de dormir, você colocou a sandália nos pés, você está pronto para a batalha. O que Jesus está dizendo para os discípulos é exatamente isso. Nós tivemos um tempo que eu falei para vocês, não leva a nada. Nesse tempo não, preparem-se. Preparem-se. Preparem-se porque Satanás pediu para peneirar vocês, meu irmão. Se preparem. Eu oro para Pedro aqui. Pedro, quando te converter, tu vai fortalecer seus irmãos. Mas assim, eu não vou impedir a peneira. Eu não vou impedir os ataques. Eu não vou impedir com que as setas malignas sejam enviadas contra vocês. Mas preparem-se. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: você está preparado para esse momento? Você está preparado para viver esse momento de guerra? Você está preparado para viver esse momento de confronto, de batalha mesmo, de posicionamento? É isso que vai fazer toda a diferença. Porque nós ainda encontramos hoje famílias onde o sacerdote está com as guardas baixas, deixando com que a casa seja entrada, com que o inimigo entre na sua casa. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Qual é a casa cujo ladrão vai entrar? E primeiro não amarra o valente. Você entendeu? Então, para uma casa ser invadida por Satanás, ele tem que primeiro amarrar o valente. Porque o valente é o valente, querido. É o homem de guerra. É o homem que se posiciona com as armas espirituais. Com capacete, com espada, com escudo, com cinto. É esse homem que se posiciona. E eu falo com os homens, não é para que as mulheres falem assim, não, entendi, olha, a partir de hoje, aí você vai agir igual os discípulos de Jesus quando Jesus disse que ele o trairia. Cada um se preocupou só consigo mesmo. Você não vai ter autorresponsabilidade. Eu vi uma vez uma mulher, ela era africana. Era alguma desses países que falam língua portuguesa, que ela falava língua portuguesa, mas enrolada. Ela falava que ela fazia questão de passar a roupa do marido dela quando ia para o trabalho. Entendeu? E ela passava a roupa, ela dizia lá na pregação, ela falava, eu passo a roupa, cada ferrada que eu dou uma benção. Senhor, que nenhuma mulher se aproxime dele, Senhor. Que ele não tenha olhos para nenhuma. Entendeu? Que seja uma bênção, que ele vá, que ele traga o sustento para nossa casa, mas que ele não experimente corrupção, Senhor. Eu estou vestindo ele aqui, Senhor. Eu estou vestindo não só com essa blusa, eu estou tendo esse trabalho aqui porque essa blusa é bênção, que seja uma capa de santidade sobre ele, Senhor. Entendeu? E ela passando ferro quente lá. Ela fala, e às vezes ele entrava e ele me via orando. Ele via lá e falava amém, amém. Ou seja, eles estavam juntos no mesmo propósito. Homem e mulher de Deus. Você entende isso? Quantas vezes, de repente, você já passou a roupa do marido ou dos seus filhos? A mesma pegada. Abençoa, Senhor. Estou indo para aquele lugar, que seja bênção naquele lugar. Eu que meus filhos não sejam alcançados por Ti. Que isso daqui seja só um símbolo, Senhor. Só um símbolo do revestimento das orações que eu tenho feito por meio das minhas crianças. Vai fazer toda a diferença. Eu passo roupa, tá? Falo em passar roupa, eu passo roupa em casa. Passei essa roupa hoje antes de vir pra cá. Entendeu? Eu estou dando recado aqui para os homens também, para você ajudar suas mulheres. Porque senão você sai daqui e fala, roupa? Não, tem que passar roupa. Viu que o pastor disse lá? Tem que passar roupa, ainda tem que passar roupa abençoando, né? Não passa roupa calada não, quero ouvir aí. Não, tá tudo errado. Você tem que ajudar sua mulher em casa. Só um recadinho para você. Amém, irmão? Então que a gente saia daqui hoje encorajado. Para que a gente não tenha um relacionamento. Para que a gente esteja atento, porque Deus tem falado hoje. Não somente aqui nesse lugar, mas nas orações que você tem entrega, quando você abre a palavra de Deus. Para que a gente tenha um relacionamento profundo realmente com o Senhor. E que a gente esteja preparado para esses novos tempos. Porque a fé, ela não livrará ninguém de luta. Entendeu? A fé nunca vai livrar você de luta. Ela vai te colocar no lugar certo, como você tem que estar posicionado. Aí isso vai fazer toda a diferença. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Hoje nós falamos aqui sobre a questão da desatenção dos discípulos, né? E do quanto homens de Deus permanecem desatentos nesse tempo de hoje.
Falamos também sobre a questão da superficialidade, né? Do quanto que homens e mulheres de Deus estão tendo relacionamentos superficiais com Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai. E a superficialidade dos nossos relacionamentos como igreja. Nós temos que estar atento para isso. Falamos aqui hoje também que uma verdade não se sustenta na emoção. Então, homens emocionados, a gente viu a posição do discípulo Pedro, né, naquele momento. O quanto que ele agia de forma, muitas vezes, emocionada. Mas Jesus deu um grande recado para ele. Falou assim: Pedro, quando tu te converteres, tu vais ajudar teus irmãos a se fortalecerem na fé. E sabe o que eu vejo aí também, irmãos? Agora, o quanto que, muitas vezes, apesar dos nossos erros, quando nós comentamos aquilo que tem acontecido conosco, o quanto que você pode utilizar isso para que a sua fé possa ser cada vez mais aflorada, entendeu? Eu brinco que eu gosto muito de testemunhar meus erros. Eu testemunho meus erros para que você não erre. Pode ver que, via de regra, quando eu falo sobre alguma coisa errada, eu trago um exemplo de um erro que eu cometi. Entendeu? Eu faço isso para que você não erre, para que, se você se deparar na mesma situação, você tenha a oportunidade de fazer certo. Mas também, irmãos, para que você tenha no coração de que mesmo diante de muitos erros, pelo motivo que eu desconheço, Deus me escolheu para pregar a palavra. Entendeu? Então, para que você, de repente, você pode ter cometido muitos erros, pode ter chegado até aqui, para que você seja fortalecido por esse testemunho. E Deus é misericordioso, que uma vez arrependido, e eu posso falar para vocês que eu me arrependi de todos. Mesmo arrependido, uma vez arrependido, você está a ferramenta pronta para fazer a obra de Deus. E o seu testemunho há de encorajar outros que passaram pela mesma história da sua vida. E a história da sua vida, uma vez contada, pode fazer grande diferença. A história de gerações. Eu não estou falando somente do hoje. Mas quando o testemunho de Cristo adentra em uma casa, quando Deus, por meio de você, utiliza o seu testemunho para encorajar outros, ele adentra de uma casa, não é só uma pessoa que se salva, são as gerações seguintes. Se aquela pessoa tiver um encontro com Jesus. Então talvez seja um homem ou uma mulher que um dia vai ser um pai, vai ser uma mãe, se já for casado é uma família inteira, tem filhos. Aqueles filhos, em nome de Jesus, serão crianças separadas para Jesus. E essas crianças terão filhos. E a geração dos filhos desse que se converteu serão rendidos a Cristo. Então, para você entender um senso de necessidade de um relacionamento profundo com Jesus, para que você carregue um testemunho de verdade. E esse testemunho de verdade há de encontrar um coração disposto, por meio de um toque de Cristo, por meio do toque do Espírito Santo, para recebê-lo como verdade. E vai mudar toda aquela casa. Vai fazer toda a diferença na família de alguém. Amém? Eu te convido a fechar os olhos que eu quero orar com você.